nosso canal sobre direito previdenciário. Você sabe quais as doenças da coluna que aposenta por invalidez? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar quando é que você vai precisar disso para um caso do buscar aposentadoria no INSS. Bom, antes disso deixa eu me apresentar. Sou o advogado Edilson Vargas, especialista em direito previdenciário e sócio da Silveira e Vargas Advocacia e também fundador deste canal. Bora lá! Se você enfrenta diariamente dores na coluna, compreende o quanto desafiador pode ser manter atividades profissionais sob essa condição, tornando a preocupação com a possibilidade de trabalhar muito assustadora. Por isso, entender quais são os direitos de quem tem problema de coluna no INSS é importantíssimo. Embora seja possível a aposentadoria nesses casos, é importante frisar que ela não está diretamente ligada à doença em si, mas sim às implicações físicas resultantes dela. Como assim? Nesse vídeo, então, vamos esclarecer como as pessoas com problema na coluna podem se aposentar pelo INSS. Nós vamos explicar as condições para ter esse direito ao benefício e os passos que você precisa seguir, os sintomas que os trabalhadores geralmente mas possuem são: primeiro, dor na coluna, dificuldade para se mover, formigamento ou dormência nas mãos ou pés e principalmente, gente, fraqueza muscular. Por fim, alterações de sua sensibilidade corporal. Em alguns casos, os problemas da coluna podem ser graves o suficiente para causar incapacidade. Quando isso ocorre, o órgão INSS pode conceder benefício, primeiro como auxílio-doença, ou o antigo auxílio por incapacidade, ou também aposentadoria por invalidez, que hoje leva o nome de aposentadoria permanente. Quando um trabalhador que paga o INSS enfrenta uma incapacidade permanente ou uma condição sem possibilidade de cura, impossibilitando-o completamente de trabalhar ou de exercer atividades que garantam sua subsistência. É neste momento que ele tem o direito à aposentadoria por invalidez ou aposentadoria permanente. Nem sempre a aposentadoria por invalidez é concedida imediatamente. Antes de ser considerado o quadro irreversível, é comum o segurado passar por um período de incapacidade temporária, recebendo aí, nesse caso, o benefício do auxílio-doença. Somente quando a recuperação não é mais viável é que esse benefício é convertido em aposentadoria por invalidez. É importante eu frisar aqui que, independente de ser uma aposentadoria permanente, você a cada 2 anos você é submetido a uma perícia. Então, vamos explicar quando que o problema de coluna pode dar direito de se aposentar por invalidez. Primeiro, o problema na coluna como hérnia de disco, escoliose, osteofitose, discopatia degenerativa, dores crônicas, profusão discal, cervicalgia e outras condições relacionadas pode ser extremamente debilitante, muitas vezes tornando difícil ou impossível a execução de tarefas profissionais. É neste momento que o problema de coluna causa incapacidade temporária ou permanente, como que para o trabalho. Para os trabalhadores nesta condição, nessa situação, melhor dizendo, o INSS oferece a oportunidade de o segurado se encostar. Ou seja,
o que significa ele receber um benefício mensal em razão do afastamento temporário do trabalho, enquanto realiza o tratamento médico para restabelecer a saúde. Vamos explicar neste vídeo quais as doenças da coluna que se aposenta por invalidez, sobre o benefício que o INSS, que o segurado do INSS, nas condições de incapacidade permanente, tem direito. Mas muita gente me pergunta o que é o atestado médico. Eu respondo para você. O atestado médico é aquele documento emitido por um profissional de saúde, mais precisamente por um médico, que indica principalmente a necessidade de afastamento do trabalho por motivo de saúde. Esse laudo médico, ele é levado até a empresa, que dentro das condições pode dar de 1 até 15 dias de afastamento temporário. Essa cobertura é feita pela empresa. A partir do 16º dia é que se pede, através do laudo do INSS, do período do INSS, se essa incapacidade é temporária ou permanente, com base em vários exames que o paciente fez. No caso dos pacientes com dor na coluna, o profissional de saúde fundamenta o atestado médico em exames de imagem, tais como ressonância magnética, raio-x, ultrassonografia e outros. Mas o atestado médico é uma justificativa? É importante lembrar que o atestado médico seja emitido com a clareza e precisão, ser bem legível, de forma ou digitada ou escrito pelo médico, deve conter informações como o diagnóstico da condição, a data de sua emissão, o período de afastamento, recomendando-o e a assinatura do profissional de saúde, juntamente com o seu registro no órgão de classe. Este documento serve como justificativa legal para o afastamento do trabalho do segurado e protege o empregado de possíveis penalidades, podendo ser utilizado também para comprovar a incapacidade lá na perícia do INSS. Por outro lado, a avaliação da incapacidade para o trabalho no INSS, como que é feita? A avaliação para identificar se um trabalhador está ou não apto para o trabalho é conduzida por uma junta médica responsável pela perícia do INSS. Existem inúmeras doenças na coluna que podem ser passíveis de reabilitação profissional, enquanto outras são permanentes. Por isso, um acompanhamento médico, de um médico perito, é fundamental para esses casos. Assim, é importante que os exames de imagem, seja ele de ressonância magnética, raio-x, ultrassonografia, como falamos anteriormente, e atestado médico para pacientes que possuem problemas da coluna, são fundamentais, tendo em vista que o médico perito irá avaliá-lo para determinar a gravidade da doença, para concluir pela existência ou não de incapacidade do segurado para o trabalho. Tá? Então, aí eu vou deixar um comentário. Uma vez o médico atestou a inabilidade para o trabalho por aqueles 15 dias, será pedido outros exames, seja de ressonância, ultrassonografia, que em cima disso o médico perito do INSS vai fazer a avaliação necessariamente desses laudos. Aí ele, próprio perito do INSS, é que vai indicar se o segurado está
incapacitado ou não para atividades laborais. Mas veja lá, quais são os benefícios para quem tem doenças na coluna? Eu digo para vocês, se você passa por problemas na coluna que te impeçam de trabalhar, ainda que temporariamente, saiba que o INSS garante algumas opções de benefício que podem ajudar a garantir um suporte financeiro durante esses momentos difíceis da sua vida. Vamos explorar algumas opções. A primeira desses benefícios, é o que nós já comentamos, que é o auxílio doença. Se você tem que se afastar temporariamente do trabalho por problemas na coluna, o auxílio doença ou de incapacidade temporária pode ser uma opção, desde que preencha todas as condições para esse acesso. Esse benefício tem por objetivo de fornecer uma renda temporária enquanto você se recupera. É importante comprovar através de exames médicos a sua incapacidade temporária. Outro benefício que dá-se a cobertura para um problema eventual de coluna é você pedir a sua aposentadoria por invalidez, ou como queira hoje, incapacidade permanente. Caso sua condição na coluna seja mais grave, ou seja, considerada permanente, a aposentadoria por invalidez pode ser o benefício mais adequado para você, desde que também preencha as condições para buscar esse direito. Neste caso, você receberá uma renda mensal para ajudar a lidar com as dificuldades financeiras resultantes da sua incapacidade. O terceiro benefício que o INSS oferece é o benefício assistencial ao deficiente. Se você é deficiente, então preste atenção nessa dica. Se você tem problemas degenerativos na coluna que te impeçam de trabalhar por longos períodos, ou seja, por mais de 2 anos, e está em estado de pobreza, o BPC-LOAS ao deficiente pode ser uma saída, desde que comprove a incapacidade e principalmente a sua vulnerabilidade social. Nós temos um vídeo que nós falamos sobre isso. Para ser concedida a aposentadoria por invalidez, além da própria incapacidade permanente, são levados em conta exames médicos, como falamos anteriormente. Principalmente também a idade da pessoa, o nível da sua educação, o ambiente de vida em que ela vive e principalmente a profissão e a função desempenhada. É importante, o relato do trabalhador sobre esses sintomas será importante para o perito avaliar. Além disso, é necessário que o trabalhador tenha contribuído com o INSS por pelo menos 12 meses, o período conhecido como carência. Agora, quais as doenças da coluna que se aposentam por invalidez? Você sabia me dizer? Eu digo para vocês. Alguns distúrbios na coluna podem prejudicar significativamente a rotina profissional do trabalhador, especialmente se a incapacidade estiver diretamente relacionada ao trabalho desempenhado. As principais doenças da coluna que podem dar direito à aposentadoria por invalidez incluem a primeira, hérnia de disco. Essa condição ocorre quando os discos intervertebrais, que atuam como amortecedores de impacto entre as vértebras, se desgastam, levando à compressão dos nervos e causas intensas de dores. Pode afetar principalmente a lombar, cervical e a torácica do corpo. Outro problema na coluna que a gente
sempre indica para a aposentadoria é a osteofitose, também conhecida como o famoso bico de papagaio. Ocorre quando os ossos crescem entre as vértebras, onde o disco intervertebral está desgastado. Isso pode causar contato entre os ossos. Terceiro, a discopatia degenerativa. Esta doença, esta incapacidade afeta os discos intervertebrais, resultando na perda de água na região e reduzindo a mobilidade. Pode ser provocada por carregar muito peso de forma irregular ou manter uma postura inadequada ao sentar. Por fim, a protrusão discal. Esta consiste na degeneração e também na dilatação dos discos da coluna, comprimindo ligamento e estrutura da região e causando lombar. Eu tinha dito que era a última, mas tem a última é a cervicalgia, também conhecida como torcicolo, que causa dores nas vértebras cervicais devido a alterações posturais, movimentos bruscos ou pequenos traumas. Agora é importante eu destacar aqui para vocês. As doenças na coluna devem ser consideradas permanentes para o exercício das atividades habituais e profissionais. Além disso, deve ser confirmada pela perícia médica do INSS. Então aí, mesmo que seja uma incapacidade permanente, ela é uma incapacidade permanente, mas não é absoluta. Ela é relativa, porque a cada 2 anos você vai passar por uma perícia para fazer, para medir o grau dessa incapacidade. Agora, você sabe o que é uma aposentadoria por invalidez? Para entender melhor as doenças da coluna que aposenta por invalidez, é importante não deixar dúvida que a aposentadoria por invalidez é um benefício permanente concedido pelo INSS, para que os trabalhadores que fiquem incapacitados de forma total e permanente para o trabalho possam receber esse pecúnio. Para ter direito na aposentadoria, é necessário, primeiro, ter qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Ou seja, ter contribuído para o INSS por um período mínimo de 12 parcelas. Essa é a famosa carência, É o número mínimo de contribuições mensais que o trabalhador deve ter feito ao INSS para ter direito aos benefícios previdenciários. No caso da aposentadoria por invalidez, o trabalhador deve ter pelo menos 12 contribuições mensais para ter esse direito. Além disso, o trabalhador deve ter também a qualidade de segurado no momento em que ficou incapacitado para o trabalho. O que é isso? A qualidade de segurado é mantida quando o trabalhador está em dia com as contribuições ao INSS ou está recebendo algum benefício previdenciário. Existem situações em que a carência não é exigida, como quando a incapacidade é originada por acidente de trabalho, de qualquer natureza, seja ela quando o segurado foi afetado por doença listada pelos órgãos competentes ou não. O segundo requisito para se buscar a aposentadoria por invalidez permanente é preciso comprovar a incapacidade total e permanente para o trabalho desempenhado. Para ter acesso à aposentadoria por invalidez, o trabalhador deve estar incapacitado total e permanentemente,
para o trabalho em função da doença. Isso significa que a incapacidade deve ser constatado pelo perito médico do INSS, que irá verificar se o trabalhador não tem condições de exercer qualquer atividade laboral ou de reabilitar-se para qualquer outro tipo. É importante uma observação nesse quesito. Como já mostramos em vídeos anteriores, a incapacidade temporária é aquela que impede o trabalhador de exercer suas atividades por um período limitado e pode ser recuperada com tratamento médico. Já a incapacidade permanente é aquela que impossibilita o trabalhador de voltar ao trabalho de forma definitiva. Agora, uma pergunta que não quer se calar. Como um advogado pode lhe ajudar nessa situação? Em situações em que o pedido é negado no INSS ou há dificuldade no processo de solicitação, é recomendável buscar o apoio de um advogado especializado em direito previdenciário. Esse profissional pode auxiliar na reunião dos documentos necessários da apresentação de recursos administrativos e até mesmo na entrada de ações judiciais para garantir os direitos do segurado. Um bom advogado previdenciário possui conhecimento das leis e regulamentos previdenciários, além de experiência com o INSS. Eles podem orientar sobre quais documentos são necessários, como reunir as provas adequadas e como apresentar o caso de forma mais convincente. Um bom advogado previdenciário pode ajudá-lo em diversas etapas do processo, seja desde a preparação da documentação até o acompanhamento da perícia médica. A atuação de um advogado previdenciário pode ser importante, especialmente nos casos de quais as doenças da coluna que se aposentam por invalidez. Eles estão bastante familiarizados com as regras e normas do INSS, incluindo como proceder administrativamente e também, se for o caso, apresentar judicialmente para trazer a melhor solução. Assim, contar com a assessoria de um advogado previdenciário pode fazer toda a diferença no processo da obtenção da aposentadoria por invalidez. Eles têm o conhecimento jurídico e a experiência necessária para lidar com as questões relacionadas ao INSS, garantindo que você receba o valor adequado do benefício e tenha também seus direitos previdenciários protegidos. Em resumo, para finalizar com vocês, problemas da coluna podem impactar significativamente sua vida e capacidade de trabalho. O INSS garante opções para encostar e que você receba assistência durante esse período. Contar com um advogado especialista pode simplificar o seu processo e aumentar, principalmente, suas chances de sucesso, permitindo que você foque na sua recuperação e no seu bem-estar. Agora, se você gostou desse vídeo, deixe mais abaixo o seu joinha e compartilhe com mais pessoas, pois só assim o YouTube vai entender que o assunto é relevante. Deixo aqui um grande abraço e até mais com outros temas relevantes do direito previdenciário. Obrigado.